Hoje o presidente Jair Bolsonaro falou, né, sobre essa questão do Donald Trump, a possibilidade de eleição lá nos Estados Unidos do Joe Biden, né, com esse indicativo que a gente tem, pelo menos de momento, né, e o presidente acabou abordando isso em um evento lá em Santa Catarina. O momento do Brasil ainda é difícil. Assistimos à política externa, temos nossas preferências. E o que acontece lá fora interessa para cada um de nós aqui dentro. Assim sendo, em certos momentos, somente uma coisa nos encoraja e nos fortalece. É Deus sempre acima de tudo. Eu não sou a pessoa mais importante do Brasil. Assim como Trump não é a pessoa mais importante do mundo, como ele bem mesmo disse. A pessoa mais importante é Deus. A humildade tem que se fazer presente entre nós. Se vocês se sentiram ajudados hoje, por essa equipe que está aqui, vocês levem para sempre que vocês poderão ajudar muito, mas muito mais gente que nós ajudamos agora. Palavras, então, do presidente Jair Bolsonaro sobre essa situação do Donald Trump, que é uma pessoa mais ligada a ele, enfim, o presidente não esconde isso de ninguém. O Cláudio, ontem, durante aquela transmissão ao vivo que ele faz à noite na internet, o presidente levantou a hipótese de defender, a partir do ano que vem, com unhas e dentes, a possibilidade de voto impresso em 2022. Alguma chance dessa ideia prosperar aí pelo Congresso Nacional em Brasília? Acho que não. Não há chance porque o Congresso todo, como é que eu diria, se beneficia, né, da urna eletrônica e do voto eletrônico sem papel, tal como vem sendo posto em prática até hoje. Não há, todos ali foram eleitos nessas condições, né? Eles próprios a tendência é não colocar isso em questão. O voto impresso, na verdade, não é impresso, né? A ideia é que a urna eletrônica dê um comprovante de que o cara votou. É só isso. Não é a impressão do voto, do próprio voto. Não é nada disso, né? Há muita conversa mole em torno dessa história. É assim, se quiser discutir sobre a confiabilidade da urna eletrônica adotada no Brasil, até podemos, né? Há diversas, muita gente considera que, digamos, a fragilidade, a vulnerabilidade do sistema está na transmissão dos números da urna para a central de computação de votos, né? Essa área aí é uma área muito nebulosa, muito cinzenta, não há nenhum controle sobre isso, não há ninguém que... não há controle, né? Como é que era na época do voto de papel, na Idade Média, né, quando se votava com papel? A urna, as urnas com os votos de papel lá inseridos, eram acompanhadas até a central de contagem de votos por fiscais dos partidos. Cada partido tinha direito a indicar um determinado número de fiscais. E, portanto, a não ser que o partido não tivesse gente, não tivesse interesse, sei lá o quê, mas se quisesse, a lei previa o direito do partido eu assisti já essa cena, né? A cena dos fiscais ficarem ali junto da urna, sem tirar o olho, etc., porque era muito frequente, né? Eram frequentes as denúncias de fraude nesses votos. E também os fiscais acompanhavam, abria a urna, o fiscal assinava lá, atestando que estava que o lacre não tinha sido rompido, não sei o que e tal, e aí começava a contagem dos votos, e o fiscal ficava ali do lado, se certificando de que a contagem seria correta. Era assim que funcionava. A fraude se dava como? Era nos votos em branco, né? Há uma história curiosa de um juiz eleitoral lá da minha cidade, uma cena que eu assisti, que depois eu conto, mas a principal é que esse juiz era conhecido por vender os votos em branco. O juiz é que vendia. A corrupção era feita, é claro, quem comprava, quem pagava também participava do processo de corrupção, mas o juiz, enquanto ficava lá aqueles grupos, né, de contagem de votos, e o juiz, esfregando as mãos, ficava contornando, olha os meus branquinhos, que todos estavam orientados a separar os votos em branco para ele. E ele vendia.
Era assim que funcionava. Era muito fácil muito fácil, quer dizer, era possível fraudar, né? Eu me lembro da cena, a cena de que eu me lembro é esse juiz numa central de contagem de votos que era num ginásio de esportes enorme e tal. O gabinete, entre aspas, dele era no meio da arquibancada. E as pessoas assistiam aquela cena. Ficava um policial lá embaixo e ele fazia um sinal para autorizar a pessoa que queria falar com ele. Aí a pessoa subia a arquibancada, ia lá no meio da arquibancada, ele estava lá sozinho. E ali as pessoas negociavam com ele a questão dos votos. Era uma vergonha, né? A urna eletrônica no Nordeste, por exemplo, significou o fim do curral, né? Arrebentou a porteira do curral. As cidades lá no meu estado, por exemplo, tem uma cidade chamada Água Branca. É uma cidade em que, certa vez, numa disputa para governador, o candidato governista, apoiado pelo prefeito da cidade, teve 10 mil votos, redondos. Não foi 10.001, 10.025 ou 9.998, não, teve 10 mil, 10.000. E o candidato de oposição teve 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 votos. Era impossível aquilo, né? Até porque o número de filiados ao partido do candidato de oposição era muito maior do que aquilo, né? E aí vale 10 mil a 5. Uma lavada, né? Na primeira eleição com urna eletrônica nesse município, o Partido dos Trabalhadores elegeu uma prefeita. Só para se ter uma ideia do que significou, do ponto de vista de libertação do eleitor nordestino, o advento da urna eletrônica. Então, a urna eletrônica brasileira é um sucesso, é fantástica, né? É preciso, como eu disse, melhorar mais as explicações e as garantias da transmissão do voto, né? Porque, ao contrário do voto de papel, quando o fiscal não tirava o olho da urna, com a urna eletrônica isso não existe. Depois que você vota, é um mistério, você só vai saber da contagem quando ela for divulgada. O que se passa nesse interregno aí, ninguém sabe.